Oi, gente, como é que vocês estão? E eu hoje estava atendendo e daí eu comecei a relembrar de histórias que nesse tempo todo que eu atendo aconteceram, de pessoas e fatos de pessoas que eu atendi. E eu resolvi contar alguns desses casos, obviamente, que são muitos. Obviamente, o jogo, qualquer tipo de jogo, seja de búzio ou de cartas, é um segredo, no sentido de que não se pode revelar quem são as pessoas. Então, qualquer nome que eu falar aqui será fictício. E se por um acaso a história bater com alguma coisa que você lembre, ou que você conheça, ou alguém te falou, essa é a minha história e a tua é a tua história. Então eu estava relembrando de uma pessoa, uma mulher, há muitos anos atrás, eu creio que foi em 1990 e alguma coisa, 80, final de 80, coisa parecida. Que eu não fazia anúncios na época, nem agora eu faço muito anúncio, meu é mais de boca a boca, eu atendo alguém e outras pessoas me indicam. E naquela época, eu nem lembro, parece que nem sei se não é mais antigo, porque eu não lembro de celular nem nada naquela época. Eu sei que essa pessoa me bateu no meu portão e eu de longe avistei essa pessoa e as características dela era de, na época, uma pessoa evangélica, que antigamente os evangélicos tu via de longe quem era um evangélico, quem era da religião evangélica, que as mulheres geralmente usavam roupas longas, vestidos longos abaixo dos joelhos ou até os pés e cabelos muito compridos. Tinha todo o biotipo de pessoas evangélicas. Inclusive eu notei que o vestido dela, ele ia até abaixo do joelho, mas não chegava até lá embaixo. Então eu via que tinha pelos na perna. E não era uma mulher feia, era uma senhora de uns 40 e poucos anos, 50 anos no máximo. Era uma senhora bonita, e claramente com características de pessoa evangélica. Como eu já tinha atendido anteriormente também outras pessoas evangélicas, até essa semana eu atendi uma. Até conto a história para vocês depois. E o que que aconteceu? Tá, ela bateu. Eu não me lembro, ela deve ter dito, alguém me indicou, disse que você joga, eu gostaria de falar com você. Ela deve ter dito na época quem foi, mas eu não vou lembrar agora. Sei que eu abri o portão, recebi ela, e como eu sempre faço, eu peguei o nome dela todinha, a data de nascimento, que é assim que eu jogo. A primeira jogada é só com a data de nascimento e o nome todo da pessoa. Depois, obviamente, a gente vai conversar e a pessoa vai falando, porque eu não vou ficar o tempo todo adivinhando, que isso não tem o menor cabimento. Eu acho que muitas pessoas pensam, vai ter barulho aqui, que aqui é assim mesmo, tem barulho, não tem importância. Nós estamos conversando como se fosse amigos, tá? Aí eu sei que essa senhora sentou na minha frente, eu peguei as cartas e comecei a jogar com o nome dela, fulana de tal, zinetei, como sempre se faz, chamei as entidades que você responder e comecei a abrir o jogo e já comecei, porque a gente já abre e já vai lendo. Eu geralmente abro todo o baralho e já vou lendo desde a primeira linha. Eu falo alguma coisa só geralmente após eu abrir todo o baralho, mas a gente já vai abrindo e já lendo. E daí eu vi que ela estava com muito ódio de alguém. Muita raiva, muito amargurada, desesperada, perdida. E era de um homem. Eu disse, será que essa mulher, na minha cabeça, pensando, será que essa mulher tá querendo se separar do marido, qualquer coisa assim? E daí eu expliquei para ela, olha, fulana de tal, o que eu vejo aqui é que a senhora tá com muito ódio, muita raiva, já faz um bom tempo de uma pessoa, querendo se livrar dessa pessoa, querendo que essa pessoa desapareça da sua vida. E daí eu gostaria que a senhora me falasse mais explicações a respeito disso, e se é verdade, para a gente começar a falar. A mulher começou a chorar na minha frente. E daí eu assim, acalmei ela, perguntei o que está acontecendo. Ela simplesmente falou essa palavra. Eu quero que tu faça um trabalho para acabar com a vida do meu genro. Eu disse, como assim? Um trabalho para acabar com a vida do seu genro? É do seu genro que a senhora tem muita raiva? E daí ela disse que sim, que tinha muita raiva dele, que não podia mais olhar para a cara dele, que tinha nojo dele. E daí eu perguntei, mas tá, ele trata mal a sua filha? E ela disse, não, o negócio é comigo. E daí eu perguntei para ela, só poderia me dar o nome dele para me jogar, para ver o que está acontecendo? Aí ela me deu o nome dele. Mas eu vi que ela ficou toda sem jeito na minha frente. Ela ficou toda sem jeito na minha frente.
Aí eu fui jogar o nome dele, porque essa raiva que eu vi nas cartas é uma raiva misturada com alguma coisa, algum envolvimento, obviamente, né? Mas mesmo assim a gente tem que jogar para conferir. E às vezes fica difícil de a gente falar para uma pessoa, mas tem que falar, porque a gente não pode falar para agradar a pessoa, a gente está aqui para jogar e dizer o que está no jogo, seja num búzio, seja numa carta. A gente não pode de maneira alguma pegar e, tu sabe, capta o que a pessoa quer ouvir, tu vai falar o que ela quer ouvir. Não, tu vai falar o que dá nas cartas e o que dá no teu jogo de búzio, quando tu bate um búzio. Daí que eu sei que eu comecei a jogar para ele e vi o envolvimento dele com ela, envolvimento romântico. Aí eu disse, pensando, porque a gente tem que pensar rápido, disse, eu vou ter que falar para ela, perguntar para ela se isso é verdade o que tá dando aqui. E daí a mulher já apavorada na minha frente, não conhecia ela, e muito provável que ela também não me conhecia, foi aquela única vez. E daí eu falei, minha senhora, as cartas estão falando que vocês têm um envolvimento romântico. Daí na minha cabeça, sabe, quem sabe ele é apaixonado por ela, tá dando em cima dela. A mulher começou a chorar de novo na minha frente. E daí ela disse, minha filha, eu tô há anos passando isso. Eu tenho um envolvimento romântico com ele, mas eu não aceito esse tipo de coisa. Ele é marido da minha filha, eu sou evangélica. Eu não sei mais o que eu faço. Ele tá querendo largar a minha filha para ficar comigo. Eu sou casada há não sei quantos anos com meu marido, falou na época. Como é que eu vou fazer isso? Mas eu não vou negar, eu amo ele e ele me ama. Então a princípio, eu para deixar ele tranquilo, eu peguei e falei para ele que prometi de me separar. Ela falou o tempo, né? E daí os dois fugirem para outro estado. Aí ela gostaria de saber se eu tinha como fazer para mim simplesmente fazer um trabalho e despachar, fazer ele encerrar o CPF dele. E daí eu falei, não, minha senhora, que ela disse que eu acho que seria a única solução, que ela ia amar ele eternamente, mas que ela ia amá-lo eternamente, mas que ela não poderia viver isso com ele agora. E que se fosse descoberto ia ser um escândalo, tanto na função da religião dela, quanto na função da família. E, inclusive, ele também era da igreja, digamos assim. Eu não me lembro qual é a igreja, mas eram evangélicos. E daí ele disse, eu vou jogar para ver. Aí eu comecei a jogar para ela e tentando acalmar ela. Eu disse, minha senhora, mas a senhora que sendo cristã, a senhora não acha que querer fazer um trabalho com uma pessoa ir embora, fazer a passagem, não é um pecado muito grande? E daí ela disse, eu acho que pecado maior é o que nós estamos vivendo. Foi essas palavras que ela falou para mim, e ela estava falando o tempo todo, eu disse para ela, não quer que eu faça ele se separar da sua filha e arrumar outra mulher? E daí sair da tua vida? Ai, não, ela não queria, ela queria essa função que despachasse ele. E daí eu disse para ela que isso eu não tinha condições de fazer, que eu poderia até fazer algum tipo de trabalho prometendo para ela isso, mas isso foge do controle da gente e é uma coisa que eu nunca lidei com a minha vida, na minha vida religiosa, de fazer maldades tão grandes para uma pessoa. Óbvio que aparece gente aqui querendo, amante querendo tirar o marido da outra, essas coisas assim de uma outra mulher, isso acontece e a gente faz trabalho mesmo. Faz, a gente está com a casa aberta para isso, a nossa religião faz esses tipos de trabalho. E também há casos de fazer esses trabalhos, de tentar fazer que uma pessoa faça a passagem. Tem, existe. Mas não é o meu caso. Eu posso tentar tirar a pessoa do teu caminho, mas eu não vou fazer um trabalho pedindo para alguma entidade para essa pessoa fazer a passagem. Daí eu expliquei isso para ela, daí disse, eu tinha tanta confiança que tu fosse fazer isso. Eu disse, minha senhora, não faço esse tipo de coisa. Mas como ainda faltava um bom tempo para jogar, eu comecei a jogar para ela e falar a respeito das coisas. E daí ela queria saber se ela seria feliz com ele, e eu fui jogar e dava, obviamente, que não seria jamais feliz com ele. Que ela deveria, de uma maneira ou de outra, que era o conselho na época, eu joguei só cartas para ela, eu não peguei búzio, que era para ela parar de se relacionar com ele e matar esse amor que ela tinha e se afastar dele. Que se eles morassem no mesmo pátio, como ela falou, eles moravam no mesmo pátio, se eu não me engano, numa mesma casa, que ela era para ela assumir da vida dele e deixar ele tentar ser feliz com a filha. Que era este o conselho. Mas a mulher ainda estava o tempo inteiro querendo que eu fizesse algum trabalho para ele, porque ela queria perdê-lo para a morte. Ela não queria perdê-lo para outra pessoa.
E daí eu sei que ela ficou mais calma comigo, porque eu descobri toda essa questão dela, e estava falando, dizendo para ela que eu não tinha nada com isso, que eu não tinha preconceito algum. Essas coisas acontecem. Acontece de se apaixonar pela pessoa errada. Ó, a mãe se apaixonar pelo marido da filha é erradíssimo, mas acontece, tá? Acontece. Não foi o único caso que apareceu aqui nos meus atendimentos. Esse só, o detalhe é que essa mulher era evangélica, nunca mais vi ela só veio esta vez, então ela veio num desespero, porque pro religioso evangélico, nós não fizemos muito na parte das amizades deles, então eles não vêm jogar. A princípio, não é para vir jogar. Eu tenho, sim, atendo pessoas que são evangélicas. Agora está muito mais moderno, atendo mais gente, mas antigamente eu também atendia. Só que era muito em segredo. Muito, muito, muito em segredo. Tanto essa mulher, ela não quis dizer para mim de que cidade era, eu acho que ela nem era daqui, né? Porque ela me lembra que ela veio de táxi na época, eu vi que ela desceu de um táxi, ela deve ter vindo de longe, porque ela não ia numa casa de religião jogar com alguém de perto da casa dela. Então ela não me disse de onde é que era, mas ela veio com certeza que eu iria fazer algum trabalho para ela que fosse fazer o rapaz levantar para cima. O rapaz fosse fazer a passagem antes do tempo, era um rapaz novo, bem mais novo que ela, marido da filha, bem mais novo, né? Daí sei que conversando com ela, eu disse para ela não parar, parar com essa história, que não fosse procurar mais ninguém da gente, da nossa religião, com essa questão de querer que o genro dela fosse despachado com algum trabalho. Como se isso fosse tão fácil assim e que todo mundo fizesse. Não é bem assim. Não é a nossa religião, não é muitas vezes a nossa religião que lida com isso. Não é a nação africana, a quimbanda, a umbanda, a nação cabinda. Não é, não. Nós fizemos coisas para o teu inimigo ou para alguém que você não quer, para ele sair do teu caminho. Mas na nossa religião, quem faz coisa para fazer uma pessoa levantar para cima e morrer, digamos assim, tá fazendo errado, que nossa religião não serve para isso. Aí isso é magia negra, é outra coisa que não tem nada a ver com a nossa religião. Daí eu expliquei para ela parar com isso, que ela vai cair em alguma coisa muito ruim ali na frente e que essas coisas poderiam trazer complicações para ela. E que ela deveria, sim, seguir os conselhos das entidades que estavam falando para ela nas cartas. Que era para ela matar esse amor dentro dela, porque era o seu genro, o marido da filha, a filha era apaixonada pelo genro. O genro também tratava ela bem, não tratava ela mal, mas ele se dizia apaixonado pela sogra. São coisas que acontecem, né? E daí eu sei que ela saiu daqui dizendo que ia tentar fazer isso ah, que eu lendo para ela orientei, entendeu? Que eu vi as entidades me mostrando, o povo cigano falou muito, porque o povo cigano é um povo muito justo, o povo cigano falando o tempo todo que era para falar, não era para mandar ela embora, era para conversar e tentar orientar, para ela não fazer uma besteira, que a mulher estava desesperada. Aí eu sei que daí joguei, só ela queria só saber esse assunto, aí eu fui jogar a respeito do marido, porque ela era casada. E daí ela disse que sim, que era um relacionamento de muitos anos, que eles eram muito amigos, mas não tinha mais aquele grande amor. O que é normal em quase tudo que é casamento que tem 30 anos de casado, 40 anos de casado. Raramente são aqueles que ainda têm aquele vigor, aquela coisa de amor ainda. A maior parte já está vivendo junto porque estão acostumados, porque tem filhos, porque tem uma vida para viver, porque um quer cuidar do outro, às vezes porque se amam ainda, mas de uma maneira diferente de se amar. Ok. E daí eu disse para ela que a vida com o atual marido dela ainda tinha um tempo muito distante ainda para eles serem felizes. Eu sei que essa senhora saiu daqui falando que ia tentar fazer isso que eu orientei ela, né? E eu nunca mais vi essa senhora, então eu não posso dizer o que aconteceu. Eu espero que ela tenha me escutado e que ela tenha realmente, como uma mulher mais velha que o genro, que era mais imaturo, que ela botasse freio nisso tudo, porque eles tinham ido, inclusive, a vias de fato, eles tinham transado, eles estavam num romance, ela era amante do genro. Então eu espero realmente que ela tenha seguido as minhas orientações e matado esse amor dentro dela, porque envolve coisas que a princípio não importa a religião, nem lá atrás e nem hoje, lá atrás muito menos hoje também. É um escândalo uma sogra se apaixonar pelo genro e eles se separar, a sogra largar o marido e o genro largar a filha da sogra e eles viverem juntos.
Isso ainda hoje em dia é um escândalo. E acontece, mas é um escândalo. Então essa é uma das histórias que eu lembrei hoje, mas é óbvio que eu tenho muito mais histórias que eu vou contar para vocês. Então assim, apesar de eu falar aqui de pessoas, de uma senhora evangélica, e como eu falo, eu semana passada ainda atendi uma pessoa evangélica, inclusive ela me pediu muito segredo, porque essa pessoa assim é da cidade. Ok, se faz segredo, ok. Posso contar a história dela, mas não é tão cabeluda como essa, mas também é uma história muito boa de se contar. Porque hoje em dia há uma certa mais aceitação. Então eu tenho pessoas que eu jogo há anos que são evangélicos. Então por que que eu estou dizendo isso? Pelo respeito. Respeite a minha religião, que eu respeito a sua. Eu jamais falei nessa mulher a respeito, eu não falei mal da religião dela, de maneira nenhuma. Eu apenas falei que não era aceito o que ela estava fazendo realmente na religião dela, muito menos em lugar nenhum, aliás, foi aceito. Como é que vai ser aceito, gente? Não tem como, gente. Como é? Olha o escândalo que é. Tu querer uma mulher de 40 e poucos anos, quase 50, querer ficar com o marido da filha com menos de 30 anos. É um escândalo até hoje. Imagina a ser eu 20 anos atrás, quando essa mulher veio aqui. Então tá bom. Hoje é essa história real, minha história, eu atendi essa pessoa, então se caso você tenha uma história parecida, é a sua história, tá? Porque isso é muito provável que aconteça em outras pessoas que atendem, tá? Mas eu tenho outros casos também assim, alguns que eu tenho que pensar como é que eu vou falar, porque tem palavras meio proibidas pelo YouTube, mas eu vou falar. E são casos interessantíssimos. Para vocês terem uma noção, obviamente, quem não atende, ou quem não tem casa de religião, quem não é uma mãe de santo, um pai de santo, uma cartomante, ou um médium que joga tarô, ou que joga runas, ou que joga búzios, seja o que for. Muito provável que apareçam histórias que vocês que não atendem, vocês vão ficar passados. A gente está acostumada, a gente já não se assusta mais. Eu, há anos atrás, quando essa senhora, há mais de 20 anos, mais de 20 anos, porque não tinha nem celular, tanto que não, né? Quando essa senhora chegou aqui, óbvio que eu me escandalizei. Eu não poderia mostrar para ela e nem mostrar preconceito. E jamais ia mostrar preconceito. Isso é a dor dela, o assunto dela. Eu não ia como médium e como orientadora através de jogo de búzios e carta, eu não poderia mostrar preconceito. Eu tenho que acolher a pessoa. Eu tenho sempre que fazer uma pessoa que senta na minha frente, que senta do meu lado, sair melhor de que entrou. Ela tem que sair melhor do meu atendimento. Então ali a única solução que eu tinha para dar para ela é realmente a que eu fiz, que era o que eles mandaram, que era para ela matar este amor e deixar a filha ser feliz e ela se afastar dele, que eles se mudassem, se não pudesse, que ela se mudasse com o marido para outro lugar. Então é assim, foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês gostem dessa história. Comentem aí quem já soube de um caso parecido. Se tem um outro caso e quiser me contar e quiser que eu faça um vídeo narrando este caso, aí eu vou falar que o caso não é meu. A pessoa que decide, o inscrito é que vai decidir se ele quer que eu conte este caso. Obviamente eu não botarei nomes reais em caso nenhum, nem dos que vocês me derem, muito menos nos meus casos. Porque é uma ética na gente aqui a respeito de jogos, né? Eu tenho. Eu atendo há muito tempo, então tem pessoas que jogam comigo há anos, então tem que preservar esse tipo de pessoa se as histórias são escabrosas, a não ser que a pessoa permita. Se permitir, eu tenho uma cliente que eu estava falando para ela, olha, eu comecei a entrar no YouTube, pode ver? Meu canal é novo. Meu canal é bem novinho. Aí eu falando, ela é uma amiga minha de anos, ela já disse para mim que vem aqui porque eu sou a psicóloga dela, porque eu sei da vida dela de cabo a rabo. Então, né, cuido, obviamente, da vida dela de cabo a rabo, sempre cuidei como se fosse uma filha. E ela ficou sabendo, eu mostrei o canal pra ela, e ela mandou abrir ali na hora, olha a inconsequência. Ai, abre aí e grava o meu jogo. Ah, grava, eu tô me atendendo. Eu disse, fulano, eu não posso. Não posso, vai sair nomes aqui. Não tem como, eu não vou conseguir me concentrar aqui jogando pra ti e no vídeo que eu não vou citar nomes. E daí tem coisas que é segredo, não se fala para todo mundo. Então esse segredo existe, e mesmo eu contando as histórias de atendimento, ninguém nunca vai saber de quem são essas histórias. Isso você pode ter certeza. Então se inscrevam no canal, curtam, se puderem compartilhar
o vídeo eu agradeço, que o canal recém está iniciando, tem 35 inscritos, se inscrevam aí. Tá osso isso aí. Mas é assim, é normal. Eu resolvi deixar, eu já tenho uma certa idade, então assim, eu resolvi deixar, eu não sei o que aconteceu comigo, sabia? Porque eu sempre fui arredia, tudo bem, eu atendo online pessoas quase que do Brasil inteiro, mas eu sempre tive uma dificuldade, eu já custei a fazer isso, ok? Custei a fazer isso, de atender pessoas online. Tudo bem, atendi, deu certo, comecei a atender online, gente, São Paulo, Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Aí eu comecei a... Esse ano eu tive um sonho que a Oiá, que é a minha mãe, Ansan, ela me falava e me mostrava eu me olhando no vídeo e conversando. E esse ano, porque ela disse que eu precisava de novidades. E eu precisava deixar alguma coisa. Então eu creio que seja isso, por isso que eu estou tentando isso aqui. Uma, porque eu gosto de falar, quem atende gosta de falar. Gosta, tem né, a boquinha meia santa para falar. Fala, chega a tontear as pessoas. Mas, mas eu resolvi fazer isso. Mas esse canal aqui tá difícil, eu tenho mais 3 canais aí que eu resolvi fazer. Eu vou continuar abrindo com as cartas ciganas e dando uma jogadinha de búzio de vez em quando, que não pense que é fácil, que não é fácil não. Porque tu jogar aqui é meio estranho, sabe por quê? Porque tu não joga pra ninguém e joga pra um monte de gente, tu tá entendendo? Eu tô acostumada a ter uma pessoa física, ou um nome, ou uma data de nascimento, então algo tem. Mas eu insisti e consegui, porque as minhas entidades falaram, faz como tu sempre fez, que é abriu, leu, falou. E é isso que eu vou continuar fazendo. Então, mais uma vez, muito obrigada a vocês, se inscrevam no canal e até a próxima história, ok?